com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Esta colaboração com o portal Escola Dominical, toda vez que há possibilidade, dá aos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, os estudiosos da Palavra de Deus, como um complemento para o trimestre letivo. De maneira alguma estamos dizendo que há algum erro, alguma falha na lição do trimestre. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus sempre foi muito cuidadosa e muito dedicada na escolha dos temas. Agora estamos em um novo currículo para o crescimento do povo de Deus. Crescimento na graça e no conhecimento. Mas todo trimestre nós verificamos se há uma possibilidade de nós podermos colaborar trazendo algum tema correlato ao tema do trimestre. E neste trimestre nós estamos estudando Jesus, o homem perfeito. O Evangelho de Lucas, o médico amado. Então nós estamos estudando o Evangelho segundo escreveu Lucas. E nós percebemos que ao longo do texto, do estudo do trimestre, não há um estudo específico sobre as parábolas do Evangelho segundo escreveu Lucas. E Lucas é o Evangelho que tem o maior número de parábolas. Existem 23 parábolas no livro de Lucas, das quais 15 parábolas só se encontram no livro de Lucas. Então Lucas é o evangelista que mais parábolas registrou, sendo que das 23 parábolas, 15 só se encontram no Evangelho segundo escreveu Lucas. E isto não é por acaso, irmãos. O próprio título do nosso trimestre diz que Jesus é o homem perfeito. É assim que Lucas mostra Jesus, como o homem perfeito. E o homem perfeito, ele está em comunhão com Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Está lá no Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, Jesus, sendo o homem perfeito, ele tinha de ser um homem sábio. E o homem mais sábio que já houve. O próprio Lucas chama Jesus de sabedoria de Deus. Está em Lucas capítulo 11, versículo 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. E em Lucas 11:31, que foi o texto que nós escolhemos como texto áureo deste apêndice, está escrito: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas apresenta Jesus como a sabedoria de Deus. Porque o Messias tinha de ser a sabedoria de Deus. E o homem perfeito é o homem sábio por excelência. O último Adão é sábio. Ele é a própria sabedoria que se encarnou. Maior que Salomão, que é o homem mais sábio de todos os tempos. E é por isso que o Evangelho segundo Lucas tem o maior número de parábolas. Ele é conhecido como o Evangelho proverbial, o Evangelho da sabedoria.
por causa das parábolas que ele contém, mostrando a sabedoria de Jesus. É por isso que este nosso apêndice tem como título Sabedoria através de parábolas. Uma parábola, irmãos, é uma comparação, é uma aproximação, é eu usar elementos conhecidos para ensinar coisas desconhecidas. Era um meio muito conhecido de ensino entre os povos orientais, onde se faziam comparações para ensinar alguma coisa, em que se pegava o que era evidente, o que era sabido, para ensinar o que era desconhecido. E Jesus estava profetizado que ele iria ensinar por parábolas. O Salmo de número 78 diz o seguinte: um masquil de Asaf, quer dizer, um salmo didático, um salmo de ensino de autoria de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Estava profetizado que Jesus ensinaria por parábolas. E através das parábolas, Jesus mostraria que ele era a sabedoria de Deus. A sabedoria que se encarnou, que vinha ensinar o homem, que vinha trazer ao homem o conhecimento das coisas espirituais. Jesus proferiu parábolas, trazendo ensinos da parte de Deus, palavras da parte de Deus, porque isto corresponde ao seu ofício profético. Lembra que Moisés disse: eis que suscitarei um profeta no meio de vós. Jesus exerceu o ofício profético. E as parábolas, com ensinamentos, com enigmas, era uma demonstração do ofício profético de Jesus. E Jesus usou tão bem as parábolas, que quando hoje a gente fala em parábola, a gente lembra de Jesus. Como se Jesus tivesse inventado as parábolas. Não. Nós temos parábolas no Antigo Testamento. Eu coloquei aí no nosso esboço 11 parábolas do Antigo Testamento. Jesus não inventou as parábolas. Mas hoje a figura da parábola está vinculada a Jesus. Porque ele, como sabedoria de Deus, usou sublimemente deste recurso, deste ensino. Como nós dissemos, Lucas tem 23 parábolas. A parábola dos 2 vestidos e dos 2 odres, a parábola das 2 edificações, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola do bom samaritano, a parábola do amigo importuno, a parábola do rico insensato, a parábola do servo vigilante, a parábola da figueira estéril, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola dos primeiros assentos, a parábola da grande ceia, a parábola da edificação da torre, a parábola do rei razoável, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola do mordomo infiel, a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e publicano, a parábola das 10 minas e a parábola dos lavradores maus. São 23 parábolas, sendo que 15 parábolas só estão registradas no Evangelho segundo escreveu Lucas. Quais são as parábolas exclusivas do Evangelho segundo Lucas? As parábolas do bom samaritano, do amigo importuno,
do rico insensato, do servo vigilante, da figueira estéril, dos primeiros assentos, da edificação da torre, do rei razoável, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, do mordomo infiel, do juiz iníquo, do fariseu e publicano e das 10 minas. Richard Amiel McGough, que escreveu aquele livro sobre a roda da Bíblia, em que ele procura relações entre os livros da Bíblia e as letras do alfabeto hebraico, determinando ali 22 temas da Bíblia. Ele diz que as parábolas exclusivas de Lucas mostram Jesus como um médico que cuida profundamente dos fracos, dos doentes e dos oprimidos. Nas parábolas de Lucas, as parábolas exclusivas de Lucas, nós vemos mais uma vez Jesus como um médico que cura as almas. Jesus como aquele que veio trazer o remédio e a cura do maior mal da humanidade, que é o pecado. É Jesus demonstrando a sua sabedoria, mas através da sua sabedoria, revelando-se como aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, aquele que veio fazer bem e curar os oprimidos do diabo. Nas parábolas exclusivas de Lucas, diz Richard Amiel McGough, existe um quadro incomparável de compaixão, humanidade, simpatia e misericórdia meiga do seu Filho. Então, Lucas mostra Jesus, o homem perfeito, como a sabedoria de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e bom entendimento tem todos que lhe obedecem. E como Jesus é o homem obediente por excelência, ele tinha de ser a perfeita sabedoria. Mas ele também mostra um homem que é compassivo. Nestas parábolas, Jesus mostra a misericórdia, a compaixão de Deus para com o homem. Então ele mostra aqui a sabedoria usando do método da parábola. Mas nestas parábolas exclusivas, Jesus mostra que veio salvar e buscar aquele que havia se perdido. Estas parábolas trazem a mensagem da compaixão e da misericórdia de Deus. Apresentam Jesus como o médico das almas. Lucas, desde o início, mostrou que Jesus era sábio e tinha sabedoria. Era a própria sabedoria. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 40, está escrito o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, como menino, já estava cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No versículo 52 desse mesmo capítulo 2, Lucas diz: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, desde o seu desenvolvimento biológico, Jesus tinha sabedoria. É a própria sabedoria. É por isso que ele pôde dizer, lá em Lucas 11:31, e aqui está quem é maior do que Salomão. E é por isso que Lucas chama o próprio Jesus de a sabedoria de Deus, lá em Lucas 11:49. Logicamente que nós não estamos aqui para estudar cada parábola. Não é esse o nosso objetivo. Um estudo das parábolas de Jesus, alguns anos atrás, nós tivemos um trimestre só estudando as parábolas de Jesus. O nosso objetivo aqui, nessa lição, é mostrar nas parábolas de Lucas
as parábolas registradas por Lucas, Jesus como a sabedoria de Deus e Jesus como o homem perfeito e compassivo. Porque o nosso trimestre mostra Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. E nós, em complemento a esse estudo, queremos mostrar em cada parábola registrada por Lucas, Jesus como a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de Deus que está pronta a salvar o homem, que se compadece do homem, que tem misericórdia do homem. Este é o nosso objetivo. Então vamos fazer aqui um passeio pelas 23 parábolas registradas pelo médico amado. Começando com as parábolas não exclusivas, ou seja, as parábolas que Lucas registrou, mas que também foram registradas por Mateus ou por Marcos. A primeira parábola do livro do Evangelho segundo Lucas é a parábola dos 2 vestidos e dos 2 odres, que se encontra lá em Lucas capítulo 5, versículos 36 a 39. Esta parábola dos 2 vestidos e dos 2 odres também é registrada por outros evangelistas. No caso aqui, a parábola dos vestidos, dos 2 vestidos e dos 2 odres também é registrada tanto por Mateus quanto por Marcos. Qual o ponto aqui distintivo dessa parábola dos 2 vestidos e dos 2 odres? É que Jesus diz que a vida cristã, ela é algo novo. Assim como eu não posso pôr um remendo velho num vestido novo, nem um vinho novo em odre velho, a vida cristã é uma novidade. É uma dimensão em busca da perfeição. Nesta parábola, Jesus mostra que ele veio para nos fazer novas criaturas. Nós temos que deixar as coisas velhas e partir para aquilo que é novo. Os irmãos lembram, e nós temos dito ao longo desse trimestre, que Lucas tem muita influência de Paulo, era discípulo de Paulo. E é Paulo quem nos fala. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Entre os judeus havia uma certa dificuldade, entre os judeus crentes, de se desprender da lei, achando que o cristianismo era uma continuidade da lei. Não, agora é uma coisa nova, é uma vida nova. E esta parábola nos mostra isto. Jesus veio trazer novidade de vida. Esse é o ensino que Lucas nos deixa nesta primeira parábola. A segunda parábola, que está lá em Lucas 6, 47 a 49, é a parábola das 2 edificações, que é também registrada por Mateus. Mateus registra no final do Sermão do Monte, e Lucas registra no final do Sermão da Planície, que é o sermão correspondente ao Sermão do Monte. Em Mateus é o Sermão da Planície, lá no capítulo 6 de Lucas. É aquela parábola que diz dos 2 edificadores, das 2 edificações. Aquele que construiu sobre a areia, aquele que construiu sobre a rocha. E aqui, Lucas realça a necessidade que nós temos de ouvir e praticar os ensinos de Jesus. E aí isso nos faz lembrar que a sabedoria está no ouvir. Quando nós vamos aos livros sapienciais, nós aprendemos que nós precisamos ouvir. A sabedoria está em ouvir. Lá no livro de Provérbios, de Richard Amiel McGough, quando ele faz esse entrelaçamento,
ele faz o entrelaçar entre os livros da Bíblia, ele entrelaça o livro de Provérbios com o Evangelho segundo Lucas. E ele diz assim, capítulo 1 de Provérbios, versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. A sabedoria vem pelo ouvir. E é isto que a parábola das duas edificações nos ensina. E é interessante como Lucas registra isso. Ele diz assim, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus é a sabedoria, e nós, para sermos sábios, precisamos ouvir e praticar o que ele nos ensinou. A terceira parábola não exclusiva, e também a terceira parábola registrada no Evangelho segundo Lucas, os irmãos veem que Lucas começa registrando parábolas que também estão em outros evangelhos. É a parábola do semeador, que está em Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. E é interessante aqui, irmãos, como Lucas introduz esta parábola. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Ele disse para uma multidão, uma grande multidão. E no final da parábola, no versículo 8, dizendo ele estas coisas, clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas é o único que registra que Jesus clamou no final da parábola. Ele gritou, ele clamou. E isto, irmãos, tem a ver com Jesus sendo a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Salomão, no livro de Provérbios, ele apresenta uma personagem que é a sabedoria. É a pessoa da sabedoria. A sabedoria é uma personagem no livro de Provérbios. Há alguns anos atrás nós estudamos o livro do Provérbios e nós vimos que Salomão coloca a sabedoria como uma personagem. E esta personagem mostrada no livro de Provérbios, que é a sabedoria, outra pessoa não é que o Senhor Jesus. É a sabedoria de Deus. E assim como Jesus clamou no final da parábola do semeador, a sabedoria clama. É o que nós vemos lá em Provérbios, capítulo 1 de Provérbios. Quando aparece essa personagem no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, versículo 20, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Lá em Provérbios capítulo 8, no versículo 1, novamente aparece esta personagem. Em Provérbios está escrito: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? E lá no capítulo 9, no versículo 3, está escrito:
A sabedoria já deu ordens às suas criadas. Já anda convidando desde as alturas da cidade. Então, quando Lucas diz que Jesus clamou ao final da parábola do semeador, está mostrando a sabedoria de Deus, que clama, que quer chamar a atenção do homem, que quer convidar o homem para a salvação. A quarta parábola não exclusiva do Evangelho, segundo escreveu Lucas, que também é a quarta parábola registrada, os irmãos veem que Lucas começa registrando parábolas que já estavam em outros evangelhos. E Lucas escreveu depois de Mateus e de Marcos. Então ele registra a parábola dos 2 vestidos dos 2 nobres, das 2 edificações, do semeador, e agora a parábola da candeia. Na parábola da candeia, que está em Lucas capítulo 8, versículo 16. Em Lucas capítulo 8, versículo 16. E ninguém acendendo uma candeia cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. E no versículo 18 ele diz: vede, pois, como ouvis. A preocupação de que se ouça. A sabedoria tem preocupação que o homem seja sábio, que o homem alcance sabedoria também. A sabedoria quer que o homem cresça em sabedoria. Jesus quer que o homem seja sábio. Por isso ele diz assim: vede, pois, como ouvis. E aí nós temos de novo o livro de Provérbios. Lá o livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 5. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Lá em Provérbios 18 e 13. Responder antes de ouvir, estutícia é e vergonha. Em Eclesiastes 5 e 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Na parábola da candeia, Lucas mostra a necessidade de ouvir. É a sabedoria, querendo que o homem cresça em sabedoria. A quarta parábola não exclusiva de Lucas, que é a 10ª parábola. Então Lucas escreve 4 parábolas que não são exclusivas, e depois na 5ª parábola, que já é a parábola do bom samaritano, que só está nele. Nós vamos primeiro falar das parábolas não exclusivas. A 10ª parábola do Evangelho segundo Lucas, a quarta não exclusiva, é a parábola do grão de mostarda. E nesta parábola, que também é registrada por Mateus e por Marcos, vejam bem o que nós temos. Ela se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 18. Até o versículo 19. 18 e 19. Mas eu lerei só o texto do 19. E é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta. Quando Lucas descreve esta parábola, ele coloca um homem que cuida de uma horta e que semeia o grão de mostarda. O hortelão cuidadoso, aquele que tem cuidado de semear o grão de mostarda, aquele que cuida da horta, é Jesus. Jesus é mostrado aqui por Lucas na parábola do grão de mostarda como aquele que cuida de nós. Nós somos pequenos, nós somos frágeis. O reino de Deus é pequeno, a nossa fé é pequena, mas nós temos um hortelão que cuida de nós. Na parábola do fermento, que vem logo em seguida, em Lucas capítulo 13, versículos 20 e 21, o que nos chama a atenção aqui
é semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Mateus também fala da parábola do fermento, mas não diz que a mulher escondeu. Lucas faz questão de mostrar, de dizer que a mulher escondeu. Por quê? Porque nos mostra Jesus a sabedoria oculta de Deus, que agora se revela para o homem. Deus veio revelar os mistérios de Deus para o homem, para que o homem seja sábio e conheça as coisas de Deus. A última parábola não exclusiva, que é a 8ª parábola não exclusiva de Lucas, é a parábola dos lavradores maus, que está lá em Lucas capítulo 20, versículos 9 a 18. Esta é a 23ª e última parábola do Evangelho segundo Lucas, que também está em Mateus e em Marcos. É a parábola dos lavradores maus. O que nos chama a atenção nesta parábola é que Jesus é apresentado como rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Jesus conta a parábola dos lavradores maus, aqueles lavradores que mataram todos os servos que o dono da vinha mandou para ver como estava a vinha, até que o dono do servo mandou o seu próprio filho, e aí os lavradores mataram o filho, porque disseram, ele é o herdeiro, se nós matarmos, aí nós ficamos donos da vinha. E Jesus diz, mas ele, olhando para eles, disse, que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair, será feito em pó. Lucas enfatiza nesta parábola que quem rejeitou Jesus ficará em pedaços. E isto nos leva de novo ao livro de Provérbios. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 24 até o versículo 33, a sabedoria diz o que vai acontecer com quem rejeitá-la. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, então eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Lucas, mais uma vez, numa parábola não exclusiva, mostra que Jesus é a sabedoria de Deus. Os lavradores maus são aqueles que rejeitam a sabedoria e que por isso se perderão. Agora nós vamos fazer um passeio nas 15 parábolas que só estão registradas no Evangelho segundo escreveu Lucas. E mostrar aqui Jesus, a sabedoria de Deus, e Jesus, aquele que se compadece do homem. A primeira parábola exclusiva de Jesus, em Lucas, é a parábola do bom samaritano. E essa parábola do bom samaritano, Richard Amiel McGough diz que é a parábola modelo das parábolas em Lucas. Se Lucas só tivesse registrado essa parábola, ele já teria dado a mensagem que ele queria dar. O bom samaritano é aquele que está indo de Jerusalém para Jericó e encontra um homem meio morto no caminho. O sacerdote, ao ver aquele homem, se desviou dele. O levita, ao ver aquele homem, se desviou dele. O samaritano, que nem sequer se comunicava com o judeu,
tinha todos os motivos para não parar ali. Porque aquela estrada de Jerusalém para Jericó era muito perigosa. Tinham muitos salteadores, muitos ladrões. Porque ele sabia que se o judeu estava saindo de Jerusalém, ele tinha ido adorar a Deus. E o samaritano nem sequer se comunicava com o judeu. E quando o judeu estava indo para Jerusalém, eles nem davam pousada para o Jerusalém e Samaria. Você vê isso lá no próprio Evangelho segundo Lucas, e nós estudamos isso na lição de número 8. Aliás, na lição de número 9, nós estudamos isso. Né? Quando Tiago e João quiseram descer fogo do céu, porque Jesus não foi recebido pelos samaritanos, porque ele estava indo para Jerusalém. E os samaritanos não davam pousada nem guarida para quem ia adorar em Jerusalém. Aquele homem tinha saído de Jerusalém, estava à beira da estrada. E o samaritano tinha todos os motivos para não cuidar daquele homem. Mas ele para, vai até onde está o homem, coloca azeite, coloca vinho, coloca o homem sobre sua cavalgadura, leva o homem a uma estalagem, manda que cuidem daquele homem, e tudo que se gastasse com aquele homem, ele, quando voltasse de viagem, iria pagar. O bom samaritano é o símbolo do próximo. Jesus, ele contou esta parábola porque um doutor da lei, querendo se justificar, disse: quem é o meu próximo? E Jesus então contou esta parábola para nos ensinar que qualquer um é o nosso próximo, que nós devemos fazer bem a qualquer um. E assim como Jesus nos pegou meio mortos à beira do caminho, tendo perdido a santidade. Veja bem que a estrada era de Jerusalém para Jericó. Jericó é a cidade da maldição. Jerusalém é a cidade da presença de Deus. Nós saímos da presença de Deus e estávamos caminhando para a maldição, para a perdição. Fomos assaltados pelo inimigo. Fomos assaltados por aquele que veio matar, roubar e destruir. E Jesus, que não precisava, ele foi ao nosso encontro, tomou-nos nos seus ombros, nos levou até a estalagem e vai voltar e pagar tudo aquilo que nós gastamos. É a parábola do bom samaritano que mostra Jesus, o homem perfeito, compassivo, que teve misericórdia de nós e que nos fez reviver. A segunda parábola exclusiva de Lucas, que é a sexta parábola do Evangelho, é o amigo importuno. É aquele amigo que quando, mesmo de madrugada, quando seu amigo bate na porta, ele acorda e atende aquele homem e supre a sua necessidade, porque é amigo, desconsiderando o horário importuno, a perturbação. É o amigo. E Jesus, ao ensinar esta parábola, ele quer dizer que se nós, quando somos amigos, não levamos em conta a importunação, quanto mais Deus. Jesus se apresenta como amigo sempre pronto a ajudar. Não tem noite, não tem dia. Você está sempre pronto a ter a ajuda deste amigo. Como diz o hino da harpa, achei um bom amigo, Jesus, o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. É o amigo sempre pronto a ajudar. A terceira parábola exclusiva de Lucas, que é a sétima parábola do Evangelho, é a parábola do rico insensato. Nós vamos falar dela mais apropriadamente na lição em que Jesus e o dinheiro, lá que é a lição de número 10. E nós já falamos um pouco desta parábola na lição de número 9. Jesus mostra que
as riquezas terrenas são fúteis. A abundância, a vida não consiste na abundância do que se possui. Nós temos que ser desprendidos das coisas terrenas. Jesus é melhor do que as riquezas. E isso nos evoca o livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala que a sabedoria vale mais do que as riquezas. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Nesta parábola, Lucas nos mostra Jesus como sendo a sabedoria de Deus, que nós devemos buscar em primeiro lugar, que vale mais do que o ouro, a prata ou as pedras preciosas. A quarta parábola exclusiva de Lucas, que é a oitava parábola do Evangelho, é a parábola do servo vigilante. Esta parábola, que está em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 38, Jesus fala que sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Nós devemos ser vigilantes. Jesus diz que nós precisamos prestar atenção e ouvir aos movimentos do Senhor. Ele diz, vocês têm que ser igual ao servo vigilante, que está atento. Quando o Senhor bate na porta, ele logo abre, porque ele está ouvindo. Ele presta atenção, ele é atento aos movimentos do seu Senhor. Ele está esperando o seu Senhor. E é assim que nós seremos sábios, irmãos, quando nós estivermos atentos à sabedoria. Lá em Provérbios, a sabedoria diz para ser ouvida. Ela diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Está lá em Provérbios 1 e 23. Em Provérbios 8, versículo 6. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Nos meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a iniquidade. Estejamos atentos. Jesus diz, vigiai. E vigiar é estar atento aos movimentos do Senhor. Aí está a sabedoria. A quinta parábola não exclusiva de Lucas, que é a nona parábola registrada no Evangelho, é a parábola da figueira estéril, que está lá em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta! Porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Nesta parábola nós temos o vinhateiro compassivo e misericordioso. A figueira não dava fruto há 3 anos.
o tempo do ministério de Jesus, era para ser cortada. Mas o vinhateiro, que é Jesus, diz: aguarda mais um ano. Que ano é este? É o ano aceitável do Senhor, que Jesus falou lá na sinagoga de Nazaré. É a dispensação da graça. Lucas capítulo 4, versículo 19. A apregoar aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. É o tempo da igreja, é o tempo que nós vivemos. O vinhateiro quer nos cercar, o vinhateiro quer nos estercar, para que nós possamos produzir o fruto do Espírito e escapemos do juízo de Deus. É o homem compassivo, a sabedoria de Deus, que quer nos fazer sábios, que quer nos fazer crescer em sabedoria, para produzir o fruto do Espírito e alcançar a vida eterna. A sexta parábola exclusiva de Lucas, que é a 12ª parábola do Evangelho, é a parábola dos primeiros assentos, que está em Lucas capítulo 14, versículos 7 a 14. Aqui Jesus está numa festa, num banquete que foi oferecido por um dos principais dos fariseus. E as pessoas correm para ocupar os melhores lugares, para ficarem mais próximo do principal dos fariseus, daquela grande autoridade. E Jesus, ao ver aquele gesto, ele conta esta parábola. E ele diz: olha, não queira buscar os melhores assentos, porque pode acontecer que quando você for convidado e se assentar nos primeiros assentos, alguém mais importante que você chegue e você passe vergonha. Procure sempre se assentar no derradeiro lugar e você será honrado. Seja humilde e você será exaltado. Isso nos lembra o livro de Provérbios. Quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Adiante da honra vai a humildade. É esse o ensino que Jesus dá. E Jesus dá um outro ensino importante. Ele vira para o anfitrião daquela festa, para o principal dos fariseus, e disse assim, e dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando vires convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Jesus diz: assim como eu fiz, assim como eu abri a festa ao miserável pecador, também vá ao encontro dos necessitados, porque você receberá o galardão do céu. É este o ensino que Jesus nos dá. Assim como ele teve compaixão de nós, tenhamos compaixão das pessoas. A sétima parábola exclusiva de Lucas, que é a 13ª parábola do Evangelho, é a parábola da grande ceia, que está lá logo em seguida da parábola dos primeiros assentos, em Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24. Assim que Jesus deu aquela lição para aquele anfitrião, alguém que estava sentado à mesa disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. E aí Jesus quis ensinar o que é comer pão no reino de Deus. O que é aceitar o convite do reino de Deus. Aceitar o convite do reino de Deus, diz Jesus, é dar prioridade a Deus e não às coisas desta vida. Não é ser um religioso como era o fariseu que disse essas coisas.
Não é dizer que eu estou na casa do principal dos fariseus e que por isso eu sou santo e vou comer no reino de Deus. Não, é dar prioridade a Deus. Quem não dá prioridade a Deus, quem dá prioridade à aparência, esse não come na mesa do reino de Deus. A oitava parábola exclusiva de Lucas, que é a 14ª no Evangelho, é a parábola da edificação da torre, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Que tem o mesmo ensino da parábola do rei razoável, que vem logo em seguida, que é a 8ª parábola não exclusiva, aliás, a 9ª parábola exclusiva, que é a 15ª parábola do Evangelho, que está em Lucas 14, 31 a 33. Nestas parábolas, Jesus mostra que custa servir a Jesus. Jesus, na parábola da edificação da torre, diz que ninguém vai construir uma torre sem antes fazer um levantamento de gastos, para que não venha ser envergonhado não conseguindo construir a torre. E nenhum rei vai à guerra sem antes verificar se o seu exército é mais poderoso que o do outro rei. Se não, antes da guerra, ele já vai fazer a paz. Também nós, quando decidimos servir a Jesus, temos que fazer conta do preço que é servir a Jesus. Servir a Jesus tem um preço, irmão. Tem um custo. Não é fácil servir a Jesus. Nós temos que renunciar a nós mesmos. É esse o ensino. Jesus contou essas duas parábolas para explicar o que ele disse lá em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Existe um preço a pagar para ser discípulo de Jesus. E você tem que verificar e avaliar o preço. Você vai ter que pagar o preço. O preço do seu pecado, Jesus já pagou na cruz. Mas para ser discípulo de Jesus, você precisa pagar um preço. Depois nós temos a 10ª parábola. A 11ª e a 12ª parábolas exclusivas de Lucas, que é o capítulo das parábolas, é o capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas só tem parábolas, tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E nestas parábolas, Jesus mostra que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se revela a compaixão de Jesus. Jesus é o pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. E a coloca nos seus ombros e traz de volta para o redil. Jesus é aquela mulher que perdeu a sua dracma em casa e que varre a casa, faz uma limpeza da casa e acha aquela moeda perdida. Jesus é o pai que fica esperando o retorno do filho rebelde, que gastou tudo com as meretrizes. Por isso que ele é pródigo. Ele é pródigo não é porque ele saiu de casa. Ele é pródigo porque ele gastou tudo. Que não deu valor à herança do pai. Mas um dia reconhece que está pior que os porcos. E ele se levanta e vai em direção ao pai para pedir para ser apenas o empregado do pai. E o pai o recebe como filho. O abraça, o beija, manda-lhe tomar um banho, colocar-lhe o vestido e o anel no dedo e faz uma festa para ele. Jesus é este compassivo que vai em busca do que se havia perdido. E quando o perdido é achado, quando o perdido é salvo, há festa no céu. Jesus faz questão de dizer
nestas 3 parábolas, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nós somos os perdidos, aqueles que não demos valor às coisas de Deus, mas Deus vai ao nosso encontro. Jesus veio e pode nos salvar. A próxima, a 13ª parábola exclusiva em Lucas, que é a 19ª parábola do Evangelho, é a parábola do mordomo infiel, que está registrada no capítulo 16, versículos 1 a 13 do Evangelho segundo Lucas. É uma parábola difícil, porque parece que Jesus está elogiando a desonestidade. Era um mordomo que era infiel, que não cumpria as ordens do seu senhor, e quando o senhor descobriu, demitiu aquele homem. E ele então, antes de entregar o cargo, chama os devedores e dá um abatimento em todas as dívidas, causando um prejuízo para o senhor. E Jesus elogia esse homem. E a gente fica, mas como? Ele é um desonesto. Jesus elogia não a desonestidade, ele elogia a prudência daquele servo. Ele ia ficar desempregado por causa da sua infidelidade. Então ele agrada os devedores do seu senhor para que tivesse uma forma de viver, para que granjeasse amigos, para que fosse simpático aos outros e pudesse sobreviver. Ele foi prudente. E Jesus nos ensina com esta parábola que nós precisamos ser prudentes, precisamos ter sabedoria. Estamos indo para o céu e nós precisamos saber que se nós não formos prudentes, nós não chegamos ao céu. E a prudência está lá em Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso ter intimidade com Jesus para ser prudente. Porque se eu não for prudente, eu não consigo viver sobre a face da terra e chegar ao céu. Assim como este mordomo infiel foi prudente para continuar sobrevivendo na terra, nós temos que ser prudentes na terra para poder chegar ao céu. A próxima parábola, que é a 20ª parábola do Evangelho, a 14ª exclusiva, é a parábola do juiz iníquo, que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. E qual foi o objetivo desta parábola? Aqui o evangelista ele é claro, é explícito. Por que Jesus contou esta parábola? Está aqui escrito, Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual é o objetivo da parábola do juiz iníquo? É nos ensinar que nós devemos orar sempre. Assim como aquela viúva insistiu com aquele juiz injusto, até que ele fizesse justiça, porque não aguentava mais a insistência da viúva, nós também devemos orar sempre e nunca desanimar, porque o nosso juiz não é iníquo, o nosso juiz é o reto e supremo juiz da terra, e ele está pronto a nos ajudar. Jesus quer fazer justiça, Jesus quer atender aos nossos pedidos, mas nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A penúltima parábola exclusiva de Lucas, que é a 21ª parábola do Evangelho, é a parábola do fariseu e do publicano, que Jesus conta logo em seguida a parábola do juiz iníquo. Está lá em Lucas, capítulo 18, versículos 9
a 14. E qual é o objetivo desta parábola? Lucas também é explícito. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. É uma parábola para os santarrões, para aqueles que se acham justos. Na lição 9 nós estudamos sobre a limitação dos discípulos. Nós somos imperfeitos, carentes de Deus. E Jesus conta esta parábola do fariseu que vai ao templo e que bate no peito, que jejua 2 vezes por semana, que dizima tudo, que cumpre a lei e que não é como aquele miserável publicano. E o publicano nem levanta os seus olhos para os céus e bate no peito e diz: eu sou um miserável pecador. E Jesus diz que é o publicano que sai justificado e não o fariseu. Porque o fariseu queria o louvor dos homens e conseguiu o louvor dos homens. E isso não significa nada. Jesus quer nos ajudar, mas nós temos que querer ser ajudados. A parábola do fariseu e do publicano diz que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar na graça e na misericórdia do homem perfeito, do homem compassivo, da sabedoria de Deus. É Ele quem nos vai dar a sabedoria. É Ele quem vai nos ensinar a viver. E a última parábola é a parábola das 10 minas, que é a 16ª parábola exclusiva, que é a 22ª parábola. E na parábola das 10 minas, Jesus fala que iria demorar para voltar. Está lá em Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. E ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Jesus estava indo para Jerusalém, né? Nós já dissemos, o Evangelho de Lucas coloca Jesus em Nazaré, Cafarnaum e Jerusalém. E os discípulos achavam que Jesus já iria reinar. Ele era o Messias, aquele que expulsava demônios, curava enfermos, ressuscitava mortos, iria cumprir todas as profecias. O reino messiânico seria estabelecido. Israel seria liberto de Roma. Jesus diz: não, não é assim não. E ele conta esta parábola das 10 minas. E começa a contar dizendo assim: certo homem nobre. Jesus se coloca como o homem nobre, o homem sábio, o homem perfeito, o homem compassivo, o último Adão. Partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Não, não vai ser agora não. Eu vou terminar meu ministério terreno, mas eu tenho que tomar um reino, que é o reino de Deus. E eu volto depois. E enquanto eu não voltar, vocês devem negociar aquilo que eu dei para vocês. A sabedoria que eu dei para vocês. Os tesouros da sabedoria, como diz o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui a referência. Eu me lembrei agora. Os tesouros da sabedoria. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Paulo diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus trouxe os tesouros da sabedoria e da ciência. Revelou estes tesouros para que nós negociemos até que ele venha. A sabedoria que nós aprendemos com Jesus não é só para nós. Nós temos que negociá-las. Nós temos que passar para os outros. É por isso que o proverbista diz que quem ganha almas, sábio é. Esta sabedoria que Jesus mostrou
no seu ministério terreno, através das parábolas, é para nós passarmos aos outros, para que os outros também ouçam a sabedoria, ouçam o clamor da sabedoria, se convertam e também se tornem sábios e cresçam em sabedoria até que ele venha. Jesus mostrou a sua sabedoria através das parábolas. Uma sabedoria que não ficou só para ele, que ele quer passar para nós, porque ele tem compaixão de nós. Através das parábolas ele mostra que é o homem que se compadece de nós e que alcança a nossa salvação. E uma vez recebendo os tesouros da sua sabedoria, nós devemos negociar, passar esta sabedoria adiante, até que ele venha. Amém?